Olá, irmãos. Um bom dia para vocês que vão me assistir nesse domingo. O evangelho desse domingo está em São João, capítulo 11, versículos do 3 ao 7, depois versículo 17, depois do versículo 20 ao versículo 27 e depois da metade do versículo 33 ao versículo 45. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Suas irmãs mandaram, pois, dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amais estás enfermo. A essas palavras disse-lhe Jesus: Esta enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Ora, Jesus amava Marta, Maria, sua irmã, e Lázaro. Mas embora tivesse ouvido que ele estava enfermo, demorou-se ainda 2 dias no mesmo lugar. Depois disse a seus discípulos: Voltemos para a Judéia. A chegada de Jesus já havia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Mal soube Marta da vinda de Jesus. Saiu-lhes ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também agora que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressurgirá. Respondeu-lhes Marta: Sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê em mim jamais morrerá. Crês nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Jesus ficou intensamente comovido em espírito e sob o impulso de profunda emoção, perguntou: Onde o pusestes? Responderam-lhes: Senhor, vinde ver. Jesus pôs-se a chorar. Observaram por isso os judeus. Vinde como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos do cego de nascença, fazer com que este não morresse? Tomado novamente de profunda emoção, Jesus foi ao sepulcro. Era uma gruta coberta por uma pedra. Jesus ordenou: Tirai a pedra. Disse-lhes Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que ele está aí. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Levantando Jesus os olhos ao alto, disse: Pai, rendo-te graças, porque me ouvistes. Eu bem sei que sempre me ouvis, mas falo assim por causa do povo que está em redor, para que creram que tu me enviastes. Depois dessas palavras, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, tendo os pés e as mãos ligados com faixas, e o rosto coberto por um sudário. Ordenou então Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos judeus que tinham vindo a Marta e a Maria e viram o que Jesus fizeram, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, o Evangelho aqui vem nos ensinar aqui 2 tópicos aqui principais. Vem nos ensinar aqui sobre o poder do Espírito Santo e também sobre a ressurreição dos mortos. Nós podemos aqui ver aqui, irmãos, sobre a respeito aqui do Espírito Santo. Logo quando Marta, nós podemos ver, perdão, a primeira e a segunda leitura, irmãos, vem aqui nos ensinar que Jesus Cristo, Ele é o Espírito Santo, e que o Espírito Santo para nós, Ele é a nossa força, Ele é o nosso pilar para nos sustentar nessa vida de pecado. Muitas vezes nós acabamos sendo mortos na vida do pecado, na vida da preguiça, da falta de fé, das tristezas, idolatrias, brigas e desuniões. Mas a força do Espírito Santo
Ele é o nosso pilar. Ele é a nossa âncora para nos ajudar a vencer essas atribulações. E para nos ajudar a nós vencer todas essas tristezas. Principalmente nesse tempo de Quaresma, é o tempo que Satanás quer mais nos atazanar, tirar a nossa tirar a nossa fé em Deus. Quer tirar a nossa fé, quer tirar nós de perto de Deus. O Espírito Santo é o nosso pilar. Ele é o nosso escudo de proteção contra as arciladas de Satanás. Que se você então quiser vencer a morte no pecado, a morte da preguiça, a morte da falta de fé, da falta de união, a morte das brigas, ou então de falta de fé, ou então de brigas, de falta de confiança, deixe então o Espírito Santo agir dentro de você, que Ele é o seu pilar, Ele é a sua força para você vencer esse pecado, que é essas faltas de fé, essas brigas, essas desuniões. Eu vou aproveitar, irmãos, eu vou dar logo um testemunho aqui de mim. Eu lá na minha cidade, eu sempre gosto de ir nos velórios para dar uma palavra de consolo para as famílias. Muitas vezes, irmão, ainda mais se você já tiver perdido um ente querido aí hoje, ou então alguém que já tiver perdido algum ente querido agora nesses últimos dias, eu também já vou dar um testemunho aqui de mim, já vou dar uma palavra de Deus aqui sobre essas coisas também. Que é o que, irmão? Nós podemos ver Jesus, até mesmo na perda de Lázaro, ele chorou. Não tem esse que não chora quando perde um ente querido. Mas o Espírito Santo é a nossa força. Se você quiser vencer essa falta de fé, se você quiser também vencer totalmente a morte, e quiser alcançar a vida eterna, e alcançar até mesmo a ressurreição, tenha força no Espírito Santo de Deus, que Ele pode ressuscitar o seu ente querido. Eu vou dar aqui um testemunho de mim. Eu, quando era bebê, irmão, minha mãe contou a história para mim, que eu era bebê e eu já nasci do ventre dela já morto para os médicos. Eu estava no balão de oxigênio. Eu cheguei num tempo que para os médicos eu já estava morto, já estava tirando os balões de oxigênio de mim, tudo, os aparelhos de mim, tudo. Para praticamente, acho que era para pôr em um caixão. Mas logo a enfermeira viu eu mexer tipo em cruz. Tipo, primeiro o braço esquerdo, depois a perna direita. Depois o braço direito, depois a perna esquerda. E logo as enfermeiras chamou os médicos, colocou os aparelhos em mim. E agora, e logo vocês podem agora estar me assistindo aqui, vendo eu que o que? Praticamente ressuscitado dos mortos. Para os médicos eu estava morto. Mas para a fé na minha mãe, a minha mãe que é claro, já está agora com Deus. Ela teve a fé em Deus que eu ainda poderia ressuscitar dos mortos. A minha mãe teve a fé em Deus. E através da fé dela, que foi a força do Espírito Santo dela, e Deus atendeu o pedido dela, e eu estou aqui ressuscitado dos mortos. Você também que perdeu um ente querido, se você tiver uma fé viva em Deus, e Deus vê que esse seu ente querido ainda tem chance de ressuscitar dos mortos, Ele pode te dar esse poder. Ele pode curar esse ente querido, Ele pode ressuscitar esse ente querido que você está perdendo ele. Igual Jesus falou para Marta, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio, o meio e fim. Mesmo aquele que crê em mim não morrerá. E aquele que crê em mim, mesmo esteja morto, viverá eternamente. Se você crê em Deus, você pode também alcançar a ressurreição e a vida eterna. O Espírito Santo pode transformar a sua vida. Ele pode derramar as graças na sua vida. E pode ajudar você a vencer a morte do pecado e até mesmo vencer a própria morte de verdade de algum ente querido seu, igual eu aqui. Através da fé da minha mãe, ela venceu a morte minha. Através da fé de minha mãe, eu venci a morte. Que minha mãe ela teve uma fé viva no Espírito Santo, eu estou aqui vivo. Você também, se você tiver fé em Deus, você pode conseguir ressuscitar dos mortos do pecado e também até mesmo das brigas. Para finalizar essa nossa pregação, vem nos ensinar sobre a ressurreição, irmãos. Se você, igual Jesus lá na hóstia consagrada, Ele é morto na cruz pelos nossos pecados, Ele é sacrificado na hóstia consagrada pelo preço dos nossos pecados. E lá Ele ressuscita dos mortos. Ele passa da morte para a vida eterna através do sacrifício da hóstia consagrada. Ele morre e ele transfere da morte para a vida eterna, mesmo coisa que Ele fez com Lázaro. Ele ressuscitou Lázaro da morte para a vida eterna. Nós também, irmão, se nós crer na vida eterna, que é Jesus Cristo Eucarístico, nós também nós vamos conseguir vencer a morte.
nós vamos conseguir vencer essa morte do pecado, a morte da falta de fé, a morte da preguiça, a morte das brigas, das desuniões, falta de fé, falta de reconciliação com o nosso irmão, falta de arrependimento, falta de conversão. Você pode vencer essa morte que é o pecado. Basta você ter fé em Deus, porque Jesus, ele é o verdadeiro caminho, ele é a vida eterna. Então, irmãos, a partir de hoje, crê no verdadeiro Espírito Santo de Deus, que Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele é a nossa força para vencer o pecado e nos dar a força para nós crer cada dia mais e alcançar as graças de Deus. Crê no Espírito Santo que ele é a nossa força, ele é a nossa misericórdia. E crê que Jesus, ele é a vida eterna. Se você crê que em Jesus Cristo, ele pode te dar a vida eterna. Ele pode te dar a ressurreição do pecado e das tristezas, das brigas e das desuniões. Até mesmo você que perdeu um ente querido, se você tiver fé e Deus vê que seu ente querido não é o dia que ele morreu, ele pode até mesmo ressuscitar uma pessoa dos mortos. Basta você ter fé, porque Jesus é a vida, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, porque ele é a nossa vida eterna, ele é o Espírito Santo, ele é a nossa ressurreição e a vida eterna. Amém, irmãos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Deixa o like aí quem deixou, se inscreve no meu canal que não é inscrito, ativa o sininho para receber vídeo diário da Palavra de Deus. E um bom dia para vocês que vão me assistir nesse domingo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e Nossa Mãe Maria Santíssima.